Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João. Destacamento Blood, ou The Five Bloods, é um filme de drama e guerra dirigido por Spike Lee, o mesmo diretor que fez Faça a Coisa Certa, Infiltrado na Clã, o remake de Old Boy, e Malcolm X, e estreou na Netflix agora em 2020. Destacamento Blood acompanha a história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã que retorna ao país asiático durante as férias para recuperar os restos de seu companheiro que foi morto em combate. Não é só isso, mas a gente vai descobrindo mais detalhes ao longo da trama. Eu não quero explicitar tudo, acho mais legal ir cego. Eu acho extremamente necessário comentar que o filme, ao contrário de Infiltrado na Clã, que termina com imagens de arquivo, ele já começa com imagens de arquivo, com protestos anti-guerra do Vietnã, com imagens da guerra do Vietnã, com coisas desse tipo. Ele já estabelece um tom frio, sombrio, mórbido e pesado nos primeiros 2 minutos de filme. Inclusive, a montagem vai várias vezes ao longo do filme continuar utilizando imagens de arquivo, algumas até meio falsas, como aparecer a imagem do colega deles que faleceu, para uma imagem mesmo para ilustrar o que eles estão falando, uma referência ou algo do tipo. Acontece que logo de início o filme assume um caráter de comédia. As primeiras cenas do filme, acho que o primeiro ato do filme, como um todo, ele se assemelha muito a um filme de comédia, tudo muito leve, eles vão pra uma festa, é divertido, eles contam piadas, são amigos se reencontrando, e eu acho que isso foi um pouco prejudicial. A ideia de estabelecer essa comédia é para que logo em seguida isso contraste, isso choque com o elemento dramático e de guerra que o diretor vai introduzir nos atos seguintes. Inclusive eu acho que é um filme de 4 atos, né, na minha concepção, mas é subjetivo, né? Acontece que eu não consegui relaxar, eu não consegui me sentir confortável nesse começo, porque nas imagens de arquivo que são logo antes dessa coisa agradável e divertida, eu fiquei derrubado. Então eu não consegui ter essa sensação de tranquilidade quando o filme queria que eu tivesse. E quando o filme passa para esse lado mais dramático da guerra, né? Eu acho que ele se inspirou demais em Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola de 79. É um dos maiores filmes de guerra, é um dos maiores filmes de todos os tempos. A partir daí você tem referências óbvias, como o uso da música Cavalgada das Valquírias do Richard Wagner. Que é aqui o diretor coloca em uma cena relativamente tranquila para contrastar em Apocalipse Now com uma cena que usa essa música que representa um dos maiores horrores da Guerra do Vietnã. Acho que isso foi uma tentativa de brincar e distanciar os filmes, ainda que existam outras pequenas similaridades e referenciazinhas. Para aproveitar que eu falei da música, eu achei a trilha sonora inconsistente. Quando o diretor utiliza versões a capela de canções já conhecidas, ou utiliza essas canções, por exemplo, no fundo de uma festa, eu acho que combina muito bem. Mas a trilha sonora original, instrumental, ela deu uma marvelizada. Ela parece ser sempre a mesma coisa. Às vezes ela não combina com o tom da cena, ela tem uma vibe meio patriótica, uma coisa muito, muito relacionada ao ideal de músicas que você ouviria num filme de guerra americano. Ok, é um filme de guerra americano, mas não bate com várias coisas e acaba prejudicando o tom de algumas cenas. Mas, voltando a Apocalipse Now, eu não sei se houve um distanciamento tão grande assim. Porque, estruturalmente, claro, tomadas as devidas proporções, você tem algumas similaridades marcantes. À medida que os personagens vão adentrando a floresta e eles descobrem essa coisa, isso que eles foram buscar, isso passa a fazer com que eles voltem, eles regridam a comportamentos menos civilizados, eles abandonem laços de amizade, eles tenham novas conspirações internas. Isso acontece muito no Apocalipse Now, não é exclusivo, né? Isso acontece em vários filmes de guerra. A forma como o filme vai conduzindo me lembrou bastante. E os personagens vão, inclusive, regredindo mentalmente, porque você tem o uso de flashbacks. O flashback, inclusive, essas cenas do passado, elas são mostradas e visualmente você já entende que é um flashback. Eles têm uma razão de aspecto reduzida, as bordas encolhem, o diretor chama atenção para isso, para que você perceba que a razão de aspecto está mudando, ela é em 4:3, as cores mudam completamente e o granulado da película passa a ser mais prominente também. Então, visualmente, é completamente distinto
os dois períodos no tempo que a gente tá falando. E um detalhe que eu gostei muito é que quando eles vão pro flashback, são os mesmos atores do presente, sem nenhum tipo de rejuvenescimento, de maquiagem nem nada. São eles exatamente iguais. E o personagem do Chadwick Boseman, que é o colega deles que morreu, tá lá novo. Esse contraste talvez choque no começo, mas eu acho muito legal, porque quando a gente lembra, quando a gente tem uma memória, a gente se coloca na nossa versão atual, vivendo essa memória. E também existe um elemento que eles estão se colocando no mesmo lugar em que tudo isso aconteceu. Eles estão na floresta do Vietnã de novo, só que agora eles estão mais vulneráveis por causa da idade. Então você pode estabelecer isso, eu acho que foi uma sacada muito boa do Spike. E o personagem que mais sofre desse estresse pós-traumático, desses traumas com o passado, é o Paul, interpretado de forma magistral pelo Delroy Lindo. Ele é um homem que nunca conseguiu lidar com alguns traumas no passado, ele é amargo, ele tem culpa, e isso acaba prejudicando os relacionamentos dele no presente, prejudicou ao longo de sua vida toda, inclusive com o seu próprio filho. E é muito legal ver como ele tem duas personalidades distintas. Ele é um homem que tenta mostrar que ele é forte, que ele não tem esses remorsos, ele tem que ser o macho alfa, o líder, mas ele também tem momentos que ele deixa a guarda baixar, momentos extremamente íntimos, emocionantes que ele tem com o filho e com seus colegas. Ele também é o protagonista de algumas das melhores cenas do filme, a cena do cabo de guerra, que é uma aula de como se fazer tensão no cinema, os diálogos que ele tem com o filho, na verdade, todo o relacionamento dele com o filho é para mim, na verdade, uma das coisas mais fortes do filme, que às vezes não era tão explorado ou as mudanças eram bruscas demais. Eu acho que podia ter tido um foco maior nisso, sabe? E também em duas cenas específicas, que é o monólogo direcionado para a câmera, que é a marca do diretor, e também na sequência que ele decide enfrentar aquilo que o atormenta. Eu não vou entrar mais em detalhes. Mas esses dois momentos no final, os dois têm um caráter de quebra da realidade. É ele olhar diretamente para a câmera, é a inserção de um elemento onírico na trama, quebrando o realismo, o naturalismo que a gente tinha até então. Isso é ruim? Não. Inclusive eu acho que esse elemento onírico não real, deveria ter sido mais explorado no roteiro e na direção. O relacionamento dele com o filho também. Eu acho que esses são os dois pontos mais fortes do filme, e eles não tem tanto uso. Eu acho que ele é um filme de excelentes momentos, tem cenas que você consegue apontar, brilhante uso de tensão, de música, de câmera, atuação, montagem, são cenas fantásticas. Mas o que amarra essas cenas muito boas não tá lá. Você não tem um filme coeso em termos de ritmo, por exemplo. O filme tem 2 horas e 40 e tem várias cenas que não estão avançando a narrativa, elas estão lá simplesmente jogadas. E apesar das cenas de ação, do Spike Lee não ser um diretor de ação, elas terem uns cortes esquisitos, elas serem bem diferentes, não serem nada muito rebuscado, é um pouco estranho, mas eu acho que não chega a incomodar. Você vai se acostumando à medida que elas vão acontecendo com essa estética específica, não é um ponto negativo. Para não deixar passar, teve algumas interpretações que eu gostei bastante, como Clark Peters, como Otis, que é um contraponto, ele é um cara mais centrado, ele conduziu a sua vida muito bem, ele tem um peso emocional no fundo que não tem tanto desenvolvimento assim, ele só é largado, então eu não ligava muito pra isso. E o Jonathan Majors, que é o David, que é o filho do Paul, que tem bons momentos com o pai. E é uma boa performance. Ele tem mais de uma camada, digamos assim. Por outro lado, o Eddie, o personagem do Norm Lewis, é extremamente mal utilizado. Não faz a menor diferença, na verdade, eu acho, no filme. Acho que se não tivesse ele, teria sido até melhor. Para mim, Destacamento Blood é sim sobre racismo. Afinal de contas, quase todos os filmes do Spike eles são. É uma crítica ao imperialismo norte-americano, à guerra do Vietnã como um todo. É sobre como as pessoas podem mudar em situações extremas, como pequenas coisas podem fazer com que amizades, com que tudo possa mudar num piscar de olhos, porque estamos em uma situação extrema diferente. Mas mais do que isso, para mim, Destacamento Blood é um filme sobre amarguras, sobre traumas do passado, sobre culpa, que não resolvidos podem afetar a nossa vida vários anos depois do problema. Uma coisa que aconteceu há 20, 30 anos
pode muito bem ter afetado todas as suas relações pessoais nos últimos 20, 30 anos e você não resolveu isso. Então, tendo que dar uma nota, eu vou dar para Destacamento Blood uma nota 7. Então é isso, você assistiu ao filme? Não assistiu? Ficou curioso? Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou e é novo por aqui, se inscreva no canal, ligue o sininho para não perder nenhum vídeo. Confere também os outros vídeos do Cena Pós-Créditos e segue a gente nas nossas redes sociais. Tem conteúdo exclusivo no Instagram uma vez por semana. Muito obrigado, até a próxima e falou!